Ainda conforme o estudo, na capital paranaense, outros 42% aprovam o presidente da República e 3,1% não souberam ou não quiseram responder. Já as capitais em que Lula teve a maior aprovação são Fortaleza, com 68%, Salvador, com 67%, e Teresina, com índice de 65%. E analisando de uma forma geral, a maior parte das cidades em que o estudo foi feito apontou uma variação maior pela aprovação do presidente da República. Em 16 das 22 capitais analisadas, a quantidade de entrevistados que aprovam a atuação do petista supera o nível de desaprovação, incluindo as duas mais populosas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Além de Porto Velho, Goiânia e Curitiba, as outras cidades em que o índice de entrevistados que desaprovam o governo federal é maior são Manaus, Cuiabá e Florianópolis. Pedroso, o que esses números representam? O principal impacto desses números, antes de alguém comemorar ou ficar entristecido, é o seguinte: você tem ali o impacto medido de se o Lula vai ser importante ou não no jogo eleitoral do próximo ano, Marca. Essa visão das capitais, o dado para o universo político, esse é o mais relevante. Então, aqui em Curitiba, o peso nas eleições municipais é menor, por exemplo, do que o do Ratinho Júnior, do que o do Greca, diferente do que talvez alguns petistas possam analisar. Nessas outras capitais onde tem uma vantagem, você percebe que mais pessoas têm buscado o apoio do Lula para viabilizar as suas candidaturas. Agora, o dado mais importante, aquele que a gente vai trazer na próxima matéria, é que mesmo nessas cidades onde ele tem uma ampla aprovação e tem dados positivos, ela vem caindo, né? Os índices de aprovação do Lula, inclusive no Nordeste, estão diminuindo comparado ao que a gente teve no ano passado, no começo do ano. É isso. Outro levantamento indica que a variação positiva do governo federal caiu 4 pontos ao longo do primeiro ano desse terceiro mandato do petista. O estudo divulgado ontem pelo Instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos apontou que 36% dos entrevistados considera boa a gestão atual do Palácio do Planalto. O índice oscilou 2 pontos para baixo em relação a outubro, quando a última pesquisa foi feita. E na comparação com o primeiro levantamento, em fevereiro deste ano, a queda foi de 4 pontos percentuais. Outros 29% desaprovam o governo Lula. No começo de 2023, esse índice era de 20%, ou seja, houve um crescimento de 9% ao longo do ano. Aqueles que consideram a administração federal regular chegou a 36%. Em fevereiro, esse montante estava em 24% e 3% não souberam ou não responderam. O estudo também indicou que 54% dos entrevistados aprovam o trabalho que está sendo desenvolvido por Lula. Já os que não concordam com a atuação do presidente chega a 43% e 3% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ainda mostrou que 45% dos brasileiros ouvidos entendem que o país está indo na direção certa, contra 43% que acreditam que o Brasil está no caminho errado. O percentual que não souberam ou não responderam foi de 12%. E para 58% dos entrevistados, o governo Lula ajudou a dividir o país. Outros 35% avaliam que ele ajudou a unir e 8% não souberam ou não responderam. O levantamento entrevistou 2.012 pessoas presencialmente entre os dias 14 e 18 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%, Pedroso. É só você analisar, e talvez um dado que a gente não citou com a veemência necessária, foi o seguinte: a desaprovação do Lula lá de fevereiro era 28 pontos. Ela chegou a 43, a desaprovação cresceu 15 pontos. E você percebe que a aprovação ela oscilou ali dentro da margem, ou seja, ele não ganhou novos apoiadores. Isso se reflete tanto nos dados da pesquisa, Mark, quanto na própria percepção do Lula. Ontem ele passou ali, deu um puxão de orelha nos seus ministros, cobrando entregas. Então, parte ali da população percebe que o que foi prometido não lhes foi atendido, desde a picanha até a representatividade, e principalmente os ministros são menos eficientes do que o não ganhou novos do que o prometido. É isso. Então, Pedroso, os números mostram aí que a situação, pelo menos do governo, né, tem ali algumas desaprovações, segundo as pesquisas dos institutos. Agora 7h30, vou chamar um rápido intervalo comercial, a gente volta já já aqui na Rede Jovem Pan.